Tens um momento para ouvir a minha história? Porque aquilo que estou prestes a partilhar mudou tudo para mim. O violinista ainda estava a tocar quando vi o meu marido ajoelhar-se sobre um joelho. Aquela sala nem sequer era destinada a mim. Era o salão executivo envidraçado por cima do salão de baile do Hotel Marlowe, iluminado por velas, rosas brancas e as luzes da cidade espalhadas pelas janelas como ouro derretido. Eu estava do lado de fora da porta entreaberta, com um saco de presente vermelho numa mão e uma pequena caixa de pastelaria na outra. E, por um instante, o meu cérebro recusou-se a compreender aquilo que os meus olhos estavam a ver. O Ethan estava no centro da sala, estendendo um anel, não para mim, para Celeste Warren, a sua diretora executiva. Ela tinha uma mão sobre a boca e a outra pousada no peito, enquanto os diamantes que trazia no pulso brilhavam sempre que se movia. A voz do Ethan era suave, cuidadosa, ensaiada. Ei, és a única mulher que alguma vez me viu verdadeiramente. Os meus dedos ficaram dormentes à volta da pega do saco de presente. Tinha passado 2 horas a encaracolar o cabelo, a embrulhar o relógio dele e a convencer-me de que surpreendê-lo no dia dos namorados talvez pudesse salvar um casamento que estava lentamente a morrer há meses. Em vez disso, estava ali, a ver o meu marido oferecer uma vida inteira a outra mulher. A porta rangeu sob a minha mão. O Ethan virou-se. A expressão dele mudou imediatamente. Não foi culpa. Foi pânico. Ava. A Celeste olhou dele para mim. Quem é ela? Não sei de onde veio a minha voz, mas soou mais firme do que eu realmente me sentia. Isso, disse eu, olhando fixamente para o meu marido, depende da mentira que ele lhe contou 8 horas antes. Eu ainda acreditava que havia alguma coisa para salvar. O dia dos namorados tinha começado de forma tranquila. Demasiado tranquila. O Ethan já estava vestido quando entrei na cozinha e a apertar os botões de punho enquanto percorria o telemóvel com aquela intensidade que as pessoas usam quando tentam não parecer culpadas. Mal tocou no café. Já te disse ontem à noite, disse ele. A Celeste mudou o jantar do conselho de administração. Vou estar no hotel toda a noite. Lembro-me de tentar sorrir. No dia dos namorados, ele nem sequer levantou os olhos. Sabes como tem sido este trimestre? E ultimamente, essa era a resposta para tudo. O trimestre. A fusão. A pressão dos investidores. A Celeste precisa disto. A Celeste quer aquilo. A Celeste diz que o conselho está preocupado. A Celeste acha que a estratégia da marca precisa de ser revista. A parte estranha. Era eu quem tinha feito grande parte desse trabalho. Sou consultora independente de branding. Há 6 anos, quando a carreira do Ethan ainda era apenas uma ambição e fatos caros que ele mal podia pagar, era eu quem revia as apresentações dele à meia-noite, reescrevia os seus e-mails e o preparava antes das reuniões importantes. No início parecia normal. Afinal, não é isso que significa o casamento? 2 pessoas a construir uma única vida. Só que algures pelo caminho, eu continuei a construir e ele continuou a subir. Quando a Celeste o contratou para diretor de estratégia, ele chorou na nossa cozinha. Chorou mesmo. Abracei-o e disse-lhe que estava orgulhosa dele. E era verdade. Durante o primeiro ano, fui o seu porto seguro, a pessoa com quem desabafava. A sua companheira em tudo. Depois, a Celeste deixou de ser apenas a chefe dele. Passou a ser a razão pela qual ele faltava aos jantares. E a razão pela qual o telemóvel passou a estar sempre virado para baixo. A razão pela qual sorria para mensagens e depois me dizia que estava apenas cansado. 3 meses antes do dia dos namorados, encontrei um recibo de hotel no bolso do casaco dele. Não era de um quarto. Era de uma reserva para jantar na Penthouse. 2 pessoas. Quando lhe perguntei, respondeu que era para um cliente. Ei. Beijou-me na testa e perguntou por que eu estava a ser paranoica. Paranoica, essa palavra faz algo de terrível a uma mulher que já está a fazer tudo para não parecer louca. Por isso, calei-me. Depois encontrei um débito da Bellamy Jewelers, $12.840, da nossa conta conjunta. Quando lhe perguntei sobre isso, ele nem hesitou. Foi um presente executivo. A Celeste aprovou o reembolso. Eu queria tanto acreditar nele que acabei por lhe pedir desculpa por ter perguntado. Essa é a parte mais humilhante. Não foi aquilo que ele fez.
Foi aquilo que eu estava disposta a ignorar apenas para manter o meu casamento de pé. Ao meio-dia daquele dia dos namorados, decidi surpreendê-lo na mesma. Disse a mim própria que talvez nos tivéssemos perdido. Talvez os casamentos fossem assim às vezes. Talvez o amor precisasse apenas de uma pessoa suficientemente corajosa para dar o primeiro passo. Fui buscar o relógio que tinha mandado restaurar para ele. O velho relógio de prata do falecido pai dele, agora novamente polido e a funcionar. Passei na nossa pastelaria favorita para comprar um bolo de ganache de chocolate. Veste o vestido vermelho que ele, uma vez, me disse que me fazia parecer inesquecível. Depois conduzi até o Marlowe. O átrio do hotel cheirava a lírios e a perfume caro. Casais atravessavam o chão de mármore a rir baixinho, transportando flores de mãos dadas, a viver exatamente o tipo de noite que eu ainda acreditava poder recuperar. Na recepção, disse-lhes que o meu marido estava no evento executivo da Warren Global. A recepcionista sorriu e respondeu: "Os convidados da pré-gala estão no piso superior." Prega, essa expressão ficou presa na minha cabeça. Porque o Ethan tinha me dito que era um jantar do conselho de administração. Pequeno. Privado. Obrigatório. Mas havia cartazes do evento por todo lado. Letras douradas. Asterisk. Gala de liderança do Dia dos Namorados da Warren Global. Gala de liderança. Não um jantar. Fiquei ali parada durante alguns instantes, com a caixa do bolo e o saco de presente nas mãos, enquanto sentia alguma coisa dentro de mim ficar completamente imóvel. Enquanto esperava pelo elevador, continuava a dizer a mim própria que tinha de haver uma explicação. Há sempre uma explicação, não há? Pelo menos era isso que mulheres como eu repetiam a si próprias, quando a verdade já estava quase completamente à vista. A propósito, de onde estás a ver esta história? E que horas são aí neste momento? Pergunto apenas porque, quando aqueles números do elevador começaram a subir nessa noite, o tempo deixou de fazer sentido. Era como se cada piso me afastasse um pouco mais da vida que eu pensava ter e me aproximasse de algo que nunca mais conseguiria esquecer. O piso executivo abriu-se para um corredor silencioso, decorado com rosas e paredes espelhadas. Conseguia ouvir música ao longe, copos a tilintar e gargalhadas que subiam do salão de baile. Depois ouvi a voz do Ethan. Não vinha do salão, vinha do lounge no fim do corredor. A porta não estava completamente fechada. Aproximei-me um pouco mais e ouvi a Celeste rir-se baixinho. Disseste que estavas a tratar disso. Estou, respondeu o Ethan. A Ava confia demasiado em mim para transformar isto num escândalo. Senti o corpo inteiro gelar. A Celeste baixou ainda mais a voz. E o divórcio? Vai ser rápido. O apartamento nem sequer é realmente dela. Quase me deu vontade de rir. O apartamento era meu. A minha avó deixou-me em herança antes sequer de eu conhecer o Ethan. Ele sabia disso. Simplesmente tinha se esquecido ou acreditava que me tinha mantido suficientemente confusa para que isso deixasse de importar. Depois pronunciou a frase que destruiu tudo. Ela foi útil quando eu precisava de estabilidade. Tu és o meu verdadeiro futuro. Há momentos na vida em que a dor da traição não chega sob a forma de lágrimas. Chega sob a forma de clareza. Olhei para o bolo que tinha nas mãos. Olhei para o relógio. Depois ouvi o meu marido pedir outra mulher em casamento numa sala cheia de rosas que, tenho a certeza, nem sequer tinha escolhido pessoalmente. Quando ele me viu, tudo parou. A expressão da Celeste endureceu. Ethan, ele levantou-se depressa demais. Ava, eu posso explicar. Não, respondi. Não podes. Mas adorava ouvir a tentativa. Ele passou a mão pela boca. Isto não é o quê? Romântico? Privado? Ou talvez que não seja aquilo que parece. A Celeste cruzou os braços. Era bonita de uma forma que parecia cara e exaustiva. O Ethan disse-me que vocês estavam separados. Olhei para ela. Que curioso. Hoje de manhã ele despediu-se de mim com um beijo na nossa cozinha. Pela primeira vez, a expressão dela mudou. Só um pouco, o Ethan deu um passo na minha direção. Ava, baixa a voz. Fiquei apenas a olhar para ele. Era isso que realmente lhe importava. Não a minha humilhação, não o anel, nem o facto de eu ainda estar ali com o presente de Dia dos Namorados destinado a ele nas mãos. Em vez de levantar a voz, baixei ainda mais. Compraste esse anel com o nosso dinheiro.
Ele teve mesmo o descaramento de parecer ofendido. Não faças isto aqui. Aqui? Repeti. Queres dizer no lugar onde pediste a tua diretora executiva em casamento enquanto ainda eras casado comigo? Os olhos da Celeste voltaram-se imediatamente para ele. O nosso dinheiro. Ele virou-se depressa demais para ela. Não é bem assim. Finalmente, pousei a caixa da pastelaria sobre a mesa de vidro, ao lado das flores, com todo o cuidado, como se, ao fazer um movimento brusco, eu própria me pudesse partir em pedaços. Depois coloquei o relógio ao lado da caixa. Passei 6 anos a ajudar-te a tornar-te no homem que hoje está nesta sala, disse eu. Não tens o direito de fingir que estás envergonhado só porque apareci antes de terminares as tuas mentiras. Ele baixou ainda mais a voz. Ava, para no rosto dele não havia qualquer sinal de arrependimento, apenas irritação, apenas aquele mesmo tom frio e calculista que vinha usando comigo há meses. O tom que as pessoas usam quando acham que a tua dor se tornou incômodo. E foi exatamente nesse instante que deixei de querer respostas. Queria a verdade. E queria a luz do dia. Olhei para além da parede de vidro, em direção ao salão de baile. Enormes ecrãs de projeção, luzes de palco, centenas de convidados, membros do conselho de administração, diretores, investidores. Então lembrei-me de uma coisa. Nessa mesma manhã, o Ethan tinha me implorado que corrigisse a apresentação da gala porque, segundo ele, a equipa dele tinha estragado a versão final. Passei 3 horas, sem receber um cêntimo, a reconstruir toda a apresentação para ele, no meu portátil, na minha conta na cloud, utilizando o meu acesso, incluindo os controlos remotos dos ecrãs do salão. Voltei a olhar para ele e sorri, não porque estivesse bem, mas porque, de repente, sabia exatamente o que ia fazer. Sabes uma coisa? Disse baixinho. Parabéns. O Ethan franziu o sobrolho. A Celeste observava-me agora com muito mais atenção. Peguei na minha mala e saí. Ele chamou-me uma vez. Não olhei para trás. Lá embaixo, o salão de baile estava completamente cheio, lustres dourados, convidados de smoking e vestidos de gala, empregados de mesa a circular entre as mesas com taças de champanhe. Na frente da sala, um enorme ecrã exibia o título da apresentação de que o Ethan tanto se orgulhara durante toda a semana. Asterisks. O futuro da Warren Global. Ele tinha ensaiado aquela apresentação na nossa sala de estar enquanto eu permanecia sentada no sofá, fingindo não reparar que ele já nem sequer perguntava como tinha corrido meu dia. Entrei discretamente na cabine de controlo audiovisual, perto do fundo da sala. A equipa técnica tinha saído por alguns minutos para preparar o discurso dos executivos. A minha sessão continuava iniciada. As minhas mãos tremiam tanto que tive de escrever a palavra passe 2 vezes. No palco, o apresentador anunciava a entrada da Celeste. Uma onda de aplausos percorreu a sala enquanto ela subia ao palco ao lado do Ethan, elegante e serena, com o anel a brilhar no dedo. Ouvi alguém nas primeiras filas murmurar. Ele acabou de a pedir em casamento lá em cima, portanto, nem sequer estavam a tentar esconder. A Celeste pegou no microfone. Esta noite, disse ela, sorrindo, é dedicada à visão, à coragem, à lealdade e às pessoas que nos ajudam a construir o futuro. Lealdade, essa palavra quase me destruiu. O Ethan permanecia ao lado, vestido com aquele fato cinzento escuro que eu lhe tinha oferecido 2 natais antes, parecendo um homem prestes a ser recompensado pela sua traição. Foi então que alterei o ecrã. O título da Warren Global desapareceu. No lugar dele surgiu apenas uma fotografia, a nossa fotografia de casamento. Toda a sala mergulhou num silêncio absoluto. A Celeste foi a primeira a voltar-se. Depois o Ethan. O rosto dele ficou completamente vazio. Saí da cabine de controlo antes que me faltasse a coragem. Caminhei pelo corredor central. Para a luz. Para o momento que ele próprio tinha criado, o diapositivo seguinte apareceu. O extrato da compra na Bellamy Jewelers, paga com a nossa conta conjunta. Depois outro. Os registros oficiais da propriedade, comprovando que o apartamento era meu antes do casamento. Depois outro. Capturas de ecrã das mensagens do Ethan sincronizadas com o velho tablet que ele se tinha esquecido de que eu ainda guardava. Numa delas podia ler-se: casar com a Celeste aproxima-me do conselho.
A Ava vai chorar e depois assina. Noutra foi ela que criou metade desta campanha. Mais vale tirar algum proveito disso. O último ficheiro era uma gravação de voz. A voz do Ethan ecoou por todo o salão. E o amor não tem nada a ver com isto. A Celeste é o caminho mais rápido para chegar ao topo. Era possível sentir o ar desaparecer da sala. A Celeste baixou lentamente o microfone. Depois virou-se para o Ethan e olhou para ele com uma expressão que, tenho a certeza, ele nunca tinha visto nela. Não era carinho nem admiração. Era nojo. Isso é verdade? Perguntou ela. Ele deu um passo na direção dela. Celeste, eu posso explicar. Ela afastou-se. Aquele único passo para trás foi, de alguma forma, mais ensurdecedor do que toda a sala os membros do conselho já se estavam a levantar. Alguém do departamento jurídico falava apressadamente com o diretor de recursos humanos. Um homem perto do palco pediu que desligassem a projeção, mas já era tarde demais. Todas as pessoas naquele salão tinham acabado de ver quem o Ethan realmente era. Foi então não parecia destroçado, não parecia arrependido, apenas exposto. Ava, disse ele, agora quase a implorar. E meu som saiu entrecortado, cansado e úmido pelas lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Por que é que fiz isto? Repeti. Ethan, fui surpreender o meu marido no dia dos namorados. E encontrei-o a pedir a sua diretora executiva em casamento. Ninguém na sala se mexeu. Depois olhei para Celeste. E se não sabias da minha existência, então lamento sinceramente. Mas, se sabias, e mesmo assim decidiste seguir em frente, deixei a frase incompleta. Não era preciso terminá-la. Ela tirou lentamente o anel do dedo, colocou-o sobre o púlpito, e depois abandonou o palco sem voltar a olhar para nenhum de nós logo a seguir. Os seguranças aproximaram-se do Ethan não, por minha causa, mas porque a Warren Global tinha políticas rigorosas sobre relações não declaradas entre executivos, irregularidades financeiras e apropriação de propriedade intelectual. E a campanha que ele estava prestes a apresentar continha metadados meus em praticamente todos os ficheiros. Quando passou por mim, tentou agarrar-me no braço. Dei um passo atrás. Foi a primeira vez que o fiz sem sentir culpa. 3 meses depois, o divórcio ficou concluído. O Ethan perdeu o emprego nessa mesma semana. A Celeste demitiu-se antes que o conselho pudesse afastá-la. Os amigos dele deixaram de telefonar. A família dele, as mesmas pessoas que costumavam dizer-me para ter paciência, ele é ambicioso. De repente, deixou de ter alguma coisa para dizer. A parte mais irônica. 2 semanas depois da gala, o conselho de administração da Warren Global entrou em contato comigo em privado. Não com flores, nem com palavras de pena. Com um contrato. Tinham passado anos a recompensar o homem que apresentava as ideias. Naquela noite, finalmente repararam na mulher que as criava. Não aceitei o cargo a tempo inteiro que me ofereceram. Não queria passar nem mais um segundo a construir o império de outra pessoa enquanto o meu próprio futuro permanecia à espera. Mas aceitei os honorários pela consultoria. Com esse dinheiro, abri o meu próprio estúdio. Pequeno no início. Apenas eu, um portátil e um escritório arrendado com um estacionamento péssimo. E uma luz de fim de tarde que entrava pelas janelas por volta das 4 horas como uma promessa. Mas era meu, ei. No primeiro dia dos namorados depois do divórcio, comprei flores para mim mesma. Não para provar que já tinha ultrapassado tudo, nem para fingir que estava curada. Apenas porque gostava da forma como ficavam em cima da minha secretária. As pessoas pensam sempre que a pior parte da traição é o momento em que a descobrimos, não é. A pior parte é perceber durante quanto tempo nos fomos diminuindo para manter outra pessoa confortável. Quantas vezes chamamos insegurança a nossa própria intuição? Música. Quantas vezes confundimos o facto de sermos úteis com o facto de sermos amadas? Na noite em que encontrei o meu marido a pedir a sua diretora executiva em casamento, não perdi apenas o meu casamento. Perdi o hábito de abandonar quem eu era apenas para impedir que um homem me abandonasse primeiro. Sinceramente, essa foi a melhor vingança de todas. E tu? O que terias feito se estivesses no meu lugar?